Olá, eu sou Elias Galina, vou falar um pouco sobre processos fermentativos. Eu sou biotecnologista, ou seja, tenho graduação em biotecnologia e tenho uma startup que desenvolve bebidas e tem como atividade-chave processos fermentativos. A fermentação ela é o processo biotecnológico mais antigo que se tem registro. A fermentação, no sentido bioquímico em si, ele é um processo em que os micro-organismos eles vão utilizar para obter energia, ou seja, vai ser o processo pelo qual eles se alimentam em algumas condições específicas. Nesse processo, geralmente, a produção de alguns compostos, como álcools e alguns ácidos. E a humanidade sempre esteve muito interessada nesses compostos, né? E como ela é um processo que ocorre naturalmente quando tem as condições adequadas, a gente começou a empregar isso não só para obter esses compostos, mas a gente também ao longo da história começou a perceber que ela servia também para conservar os alimentos. Alguns produtos que a gente tem até hoje, como o hidromel, que é supostamente a bebida mais antiga da humanidade, ela se desenvolveu quando o ser humano, ainda no processo que vivia mais nômade, né, misturou o mel com água num recipiente fechado e por ali já ter algumas leveduras, que são os nossos agentes fermentadores. Então, quando teve as condições ideais, eles começaram a consumir os açúcares do mel e a produzir álcool. Daí, alguém provou, gostou, começou a replicar. Então, começaram a fazer isso com diversos outros processos. E isso foi replicado para alguns produtos que a gente hoje olha na prateleira do supermercado, às vezes nem se dá conta que é um produto fermentado, como por exemplo salames, as azeitonas, né, chucrute, são produtos alimentares que a gente tem na prateleira e não tem tanta noção de que eles são fermentados. E com o passar do tempo, a gente começou a identificar que o que acontecia no processo fermentativo era obra desses micro-organismos, então a gente começou a selecioná-los, a controlar os processos, a produzir em escala industrial e aplicar para outros processos que não só os alimentícios. A gente começou a produzir alguns combustíveis, também produzir vacinas, antibióticos, remédios e até mesmo os compostos químicos. Quando a gente fala de fermentação no sentido mais industrial, ela deixa de ser aquela coisa bioquímica de obtenção de energia e sim um processo onde se vai ter a produção ou no micro-organismo, né, que pode ser bactéria ou uma levedura, ou você vai estar produzindo um composto. Por exemplo, a gente tem os agentes de fermentação que podem ser leveduras ou bactérias. As leveduras estão muito relacionadas a produções de álcools, que elas podem ser utilizadas, empregadas nos processos de produção de bebida alcoólica, como a cerveja, né, como o hidromel, e também a gente tem as bactérias que podem realizar essas fermentações, como as bactérias que realizam as fermentações ácido-láticas, que são utilizadas na fermentação do leite para a produção do iogurte, ou também na fermentação de azeitona e chucrute, que são frutos ou vegetais fermentados. Então, além de agregar sabor, elas conseguem conservar o alimento por mais tempo, porque ali fica difícil de outros micro-organismos crescerem devido à acidez ou até mesmo pelo fato deles estarem presentes e combater micro-organismos patogênicos ou contaminantes. Então, a fermentação ela não só ajudou a obter mais produtos, mas como a manter mais alimentos. Geralmente, um processo fermentativo ele vai ter algumas etapas quando se fala de processos já estabelecidos, industriais, né? A gente tem um recipiente que a gente chama de fermentador, né, onde ocorre a fermentação, onde a gente vai adicionar uma matéria-prima, geralmente açucarada, né, no caso para desenvolvimento de bebidas, ou rica também em nutrientes, né, e a gente vai adicionar também as leveduras. Antigamente o processo ocorria naturalmente, mas como percebemos que a gente poderia isolar esses micro-organismos e adicioná-los no processo em maior quantidade, a gente percebeu que acelerava o processo. Então a gente prepara primeiro o que a gente chama de mosto, que é geralmente a matéria-prima rica em compostos orgânicos e nutrientes, e depois adiciona o fermento, né, comumente conhecido como fermento, que pode ser tanto leveduras quanto bactérias, a depender do que você está querendo produzir. E são esses micro-organismos que vão definir principalmente as características finais dos produtos.
Por exemplo, num processo de produção de cerveja, é a levedura que vai, além de produzir o composto principal como o álcool, ela vai conferir toda a característica de sabor e aroma de uma cerveja. O mesmo acontece no hidromel. Já no caso que a gente adiciona algumas bactérias, ou mesmo ao conjunto dos dois, que é a produção de kombucha, eles vão trabalhar um ajudando o outro para produzir alguns compostos que a gente se interessa muito, que são alguns ácidos glicônico, glicrônico, que trazem benefícios para o organismo. E depois que a gente adiciona os fermentos, a gente tem um tempo de fermentação e ali a gente vai estar controlando temperatura, o que a gente chama de pH, que é a acidez ali do meio. A gente pode estar adicionando alguns aditivos de fermentação, que são alguns nutrientes para acelerar esse processo. E depois do tempo de fermentação, a gente acaba realizando as etapas de purificação, que é retirar esses micro-organismos e conferir algumas características que a gente gosta muito, como eliminar a turbidez de algumas bebidas, né? Ou fazer mesmo uma pasteurização desse produto para eliminar os micro-organismos. Isso é um processo tradicional para uma produção de bebida, mas se a gente for direcionar para um processo de produção de chucrute ou de salame, vão ter uma série de particularidades, mas o processo geral ele é mais definido dessa forma. Temos um fermentador onde se tem um mosto rico em matéria orgânica, se adicionam fermentos, controla-se as condições para poder direcionar a produção do produto e no final o purifica. Em alguns casos pode ser que o próprio micro-organismo vai ser o produto final, que é no caso da produção de algumas vacinas que os micro-organismos são utilizados atenuados. Então é isso, eu espero que o conteúdo tenha sido interessante para vocês, tenha despertado um pouco da curiosidade e continue acompanhando o canal para mais conteúdos como esse ou mais aprofundados. Até mais!